Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à TV Almanac Nutrição, uma iniciativa da Almanac Profissões. Eu sou o professor Leandro Medeiros e hoje nós vamos falar sobre uma dica super importante relacionada à fitoterapia, que é a prescrição de fitoterápicos. Na nutrição, nós temos a Resolução 525 de 2013, que estabelece as regras de forma muito clara, inclusive, até mais clara ainda do que outras profissões de saúde. Então eu quero trazer um pouco desse contexto para vocês e de uma forma simplificada. A ideia aqui é a gente tentar entender quais são os elementos que devem constar dentro de um receituário, ok? Muito bem, então vamos aqui para o quadro que eu quero explicar para vocês rapidamente o que precisa constar. No nosso quadro, vou sair um pouquinho aqui da tela, vai aparecer só a minha mão, tá? Então vamos lá. Aqui no quadro nós temos uma prescrição de uma planta bem conhecida da nutrição chamada Camellia sinensis. Então a primeira dica é essa: vocês precisam fazer a prescrição pelo nome botânico, ok? Isso é importante porque existem espécies vegetais que apresentam, obviamente, composições químicas diferentes, mas que podem ter o mesmo nome popular. Então a ideia aqui é fazer sempre a prescrição pelo nome botânico da planta. É importantíssimo consultar a monografia oficial dela para conhecer bem essa informação, tá? Muito bem. Vejam que aqui eu estou colocando o extrato seco, que é a forma de apresentação do produto, né? Na verdade, é o derivado da droga vegetal, que é um produto muito mais concentrado até do que outras formas, como as tinturas, a droga vegetal. Então, nesse caso aí, o produto foi submetido a um processo de extração, mas a lógica do extrato seco é ter uma maior concentração de substâncias químicas bioativas. E no caso da Camellia sinensis, nós nos referimos aos polifenóis, que são responsáveis por todos os efeitos metabólicos e hormonais da planta. Esses polifenóis, por exemplo, aumentam a produção, ou melhor, aumentam a ação da noradrenalina no organismo, dando uma atividade estimulante. Isso é super importante, inclusive na prática esportiva, inclusive no processo de emagrecimento. Então, nós chamamos ele de marcador. É a substância, nesse caso aqui, farmacologicamente ativa. Só que esse marcador precisa estar padronizado para você fazer uma prescrição bem racional. A padronização do marcador é exatamente o valor de percentual da substância bioativa, que nesse caso aqui é 50%. Ou seja, o que eu quero dizer com essa informação? É que eu tenho metade desse extrato de polifenóis da planta, ou seja, que o teor de princípio ativo da planta é 50%. Tá? Toda planta tem a sua padronização do marcador, e aí você precisa estar muito atento a essa informação para bater junto aí com a dose relacionada à resposta. Tá? Outra dica importante é a dosagem do extrato. Nesse caso aí nós temos 200 mg e isso ajuda a fazer uma relação de princípio ativo, né? Ou seja, eu sei exatamente quanto essa formulação tem de polifenóis. Então vamos pensar, 200 mg é a dose do extrato. O extrato por si só tem 50% de teor de polifenóis. Portanto, fazendo a correlação entre esses dois valores, significa dizer que o produto tem 100 mg de princípio ativo total, ou seja, de polifenóis totais. Ok? Muito bem. Outra coisa importante é a definição da forma farmacêutica. E aí eu coloco aqui as cápsulas, né? Você pode fazer também em suspensão, você pode fazer em envelopes, que são os pós, enfim. Vai depender muito da tecnologia que a farmácia vai utilizar para poder fazer essa formulação, tá certo? Depende muito do jogo de recipiente, enfim, é do desenvolvimento farmacotécnico. No nosso exemplo aqui, nós temos apenas cápsulas, que é super simples de fazer, é super viável, qualquer farmácia de manipulação faz. Quando você fala viar em cápsulas, significa manipular em cápsulas ou dispensar em cápsulas. No caso aqui, eu estou estabelecendo também o número de doses. Então, eu quero 60 doses em cápsulas. E aí você vai ter cada uma dose equivalente a uma cápsula. Muito bem, então, recapitulando. Nós temos aqui o nome botânico, que é importante. Nós temos aqui o derivado da droga vegetal, né? Se é extrato seco, se é tintura, se é alcoolatura, se é extrato fluido. Nós temos aqui a padronização do marcador. Nesse caso aqui o marcador é o polifenol, são os polifenóis totais.
e ele está padronizado em 50%. Cada farmácia de manipulação tem um valor estabelecido para essa padronização, por isso é importante consultar sempre. E aí você consegue fazer exatamente um estabelecimento da dose do princípio ativo a partir do estabelecimento também da dose do extrato. Se você tem a dose do extrato e se você tem a padronização do marcador, você sabe exatamente quantos miligramas de princípio ativo estão sendo veiculados em cada cápsula. Você coloca a forma farmacêutica para estabelecer a forma de uso, tá? Você coloca o número de doses e aqui embaixo, em preto, vocês têm a posologia. Tomar uma dose a dia por 90 dias após as principais refeições. E uma informação importante que eu destacaria também, ó, não repetir receita de forma alguma, porque isso evita que o paciente faça o uso do produto de forma indevida, ok? Então essa é a estrutura básica de uma prescrição. Você ainda pode adicionar depois aqui da Camellia sinensis, antes de definir a forma farmacêutica, outros tipos de extratos, se a ideia for fazer a associação. Por exemplo, eu posso colocar Camellia sinensis junto com Capsicum annuum, que é um tipo de pimenta pungente que potencializa os efeitos da camélia, quando você pensa em termogênese. Ou então eu posso colocar Citrus aurantium, eu posso colocar uma fibra, enfim, vai depender muito do teu objetivo terapêutico, ok? Então, é isso que eu queria falar para vocês, essa é a nossa dica. É super importante consultar a farmácia para compreender qual é o tipo de extrato disponível e assim você fazer uma prescrição considerada racional, tá? O importante é saber exatamente quanto de princípio ativo está sendo administrado por fórmula. Isso, e por dia, obviamente. Isso está correlacionado, ou estará correlacionado com o efeito da planta no fim das contas, ok? Isso é o que interessa para vocês, então aqui nós encerramos essa dica e espero vê-los em breve. Até lá!